E nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade ao vivo, viu? Aqui pela sua TV Horizonte. E agora, você que está nos acompanhando nesta manhã, preste bastante atenção na pergunta que eu vou fazer para você, viu? É um recado da Oral Sim Implantes Dentários. Você, por exemplo, tem alguma dúvida sobre procedimentos dentários? Sabe quanto tempo leva o tratamento com implantes dentários? Sabe quanto tempo demora? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Então, vamos esclarecer para você, viu? Dá uma olhada neste vídeo e veja como é fácil. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. Quanto tempo demora o tratamento com implantes dentários? O tratamento convencional leva de 4 a 6 meses para a colocação dos implantes e a instalação de uma prótese totalmente fixa. Já através da carga imediata, o paciente os tem em apenas 72 horas. Para isso é preciso uma avaliação bastante criteriosa, alguns exames de imagem para definir indicações, contraindicações e garantir um sorriso com total conforto e segurança. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Então, é o seu caso? Quer voltar a sorrir com tranquilidade, com naturalidade, sem dentadura, sem ponte móvel? Então, vem para Oral Sim, viu? Essa é a nossa dica para você nesta manhã de terça-feira. Basta você ligar, é muito simples, é rapidinho, 2513-7272. 2513-7272. A Oral Sim é a sua referência em implantes dentários, não esqueça disso, viu? E olha só, como eu já disse no início do programa de hoje, né, nesta terça-feira, nós celebramos o Dia da Consciência Negra. É uma data para refletirmos, né, sobre a importância do negro na construção social e também cultural do nosso país. As estimativas, gente, são de que durante o período escravocrata, né, que teve início aí na primeira metade do século XVI, foram trazidos para o nosso Brasil, para o nosso país, cerca de 4,5 milhões de negros da África. E a escravidão ela foi extinta apenas em maio de 1888, há 130 anos por meio né, da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Mas a lei tratava-se apenas da extinção da escravidão revogada. Então, não foi apresentado nenhum tipo de indenização ou política de trabalho ou mesmo integração dos negros libertos à sociedade, né? E isso resultou em situações que trazem dificuldades até hoje para os negros, né? Então, e é sobre este assunto que nós vamos conversar agora no programa Manhã da Piedade com o professor da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, o Pablo Moreno, também com a psicóloga Adriana Roque e ainda com a Larissa Andrade, que faz parte do coletivo Abayomi Entre Nós. Também participa conosco deste bate-papo, dessa entrevista, a jornalista que é produtora do Manhã da Piedade, apresentadora dos programas Cápsula e Arranjo, aqui na TV Horizonte, a Carol Almeida. Bom dia para você, sejam bem-vindos ao Manhã da Piedade. Gente, então um dia tão especial. O que nós podemos falar desse dia de hoje? O que se comemora? Nós sabemos, né, o Dia da Consciência Negra, mas o que nós podemos comemorar nessa data? Bom, eu creio que é uma data importante para a gente comemorar essa questão do reconhecimento do povo negro enquanto negro, né? O Brasil, mesmo nesses processos de abolição, ele passou por tentativas de processo de clareamento e de negação da presença do povo negro no Brasil. Então, celebrar a consciência negra é reconhecer a nossa existência, reconhecer que estamos na sociedade e que fazemos parte desse país como 54% da população, né? Que muitas vezes não se reconhece como tal. Sim. Eu acho que reconhecer também o fato de nós estarmos aqui contando essa história, né? Então, não é algo longe, assim. Eu penso sempre trazer isso o mais próximo da nossa vida mesmo diária. Então, nós três, né? 4, né? Incluindo... eu acho que a gente... estar aqui contando a nossa história, né, pelo processo de clareamento, de embranquecimento, né, que o Pablo está trazendo, é importante, né? São 4 pessoas negras que passaram aí por suas transições capilares, por exemplo, que se reconhecendo como negro, enfim, deixando essa questão do embranquecimento para trás, escrevendo a própria história, sendo protagonista. Isso é muito importante hoje. Falando um pouco desse embranquecimento, né, a gente entra muito na questão da miscigenação racial aqui no Brasil, que é muito romantizada, né? Sim. Essa coisa do país ser multiétnico, essa coisa assim maravilhosa, mas na prática a gente vê que isso é
traz muitos problemas assim para a nossa realidade, né? O que vocês acham, então, desse mito da democracia racial? Quais são os problemas, né, que isso acarreta para a população negra, né, em vários aspectos da sociedade? Eu acho que o mito da democracia racial, ele é, assim, muito estruturante para a gente continuar invisibilizando, sabe? Essas técnicas de silenciamento da sociedade. Ela alimenta, assim, de várias formas essa falta de reconhecimento que a gente tem, esse reconhecimento que muitas das vezes ele é negado para a gente, sabe? Eu acho que ele impede que a gente reconheça a nossa identidade racial enquanto negros, enquanto pretos de pele clara também, que a gente tem que conseguir fazer esses recortes e tudo mais. E a gente também não pode esquecer que essa miscigenação que a gente louva tanto, ela foi fruto de estupros das mulheres negras e das mulheres indígenas. Eu acho que a gente esquece muito disso, a gente precisa olhar mais criticamente para a nossa história, sabe? Desde o período colonial até agora, para a gente conseguir pensar uma nova perspectiva, sabe? De humanidade mesmo. Essa perspectiva do brasileiro cordial, né? Essa que foi construída historicamente por sociólogos, antropólogos brancos que dominavam essa narrativa, criaram a ideia de que esse processo de clareamento da população brasileira, como foi na América Latina como um todo, foi muito pacífico, né? E ele foi um processo violento, um processo que silenciou, que colocou o povo negro às margens. Né? Que foi, inclusive, uma política pública, né? Política de clareamento. Eu acho que ali na década de 80, assim, até 90, principalmente as mulheres negras, elas passaram por várias técnicas de esterilização em massa, porque o governo da época alegava que as mulheres negras eram fábricas de produzir marginal. Então, assim, muito complicado. Agora, quando a gente fala em consciência negra, a gente não fala só para pessoas descendentes africanas, a gente é uma forma de chamar a atenção de toda a sociedade, né? Sim. Sim, esse fenômeno do colorismo, né, que é uma coisa que tem se discutido muito hoje em dia, né, que a gente tem muitas tonalidades de pele negra, principalmente num país que passou por processos de miscigenação como o nosso. Então, os negros de pele mais clara, muitas vezes não se reconhecem como negro, e que é um fenômeno comum no Brasil, né? Assim, eu passei por isso. Pois é, você pode contar um pouco desse Conta processo pra gente, aí. né, Carol? Então, porque é muito dessa questão, assim, de parece que é como se as pessoas tivessem um certo problema em dizer que uma pessoa é negra, assim. Sempre tem aquele jeito de dizer, o moreninho, E não fala que é negra diretamente. Como Sobre se isso fosse eu até um costumo certo... brincar, que meu nome é Pois Pablo Moreno, eu falo, gente, Moreno é meu nome. Eu sou negro. Como se isso fosse um certo problema. E aí entra o que a gente estava falando aqui no início do programa, nessa discussão do fato de ter um dia da consciência negra para justamente reafirmar. E até para excluir essa ideia de que nós somos a maioria da população, apesar de ser uma minoria social. Mas o Brasil é o segundo país que mais tem africanos fora da África, assim. Então, por isso que é importante trazer esse tipo de identidade, reforçar, né? Esse tipo de presença mesmo, né? Da negritude, né? Eu acho importante também, né? Quando o Pablo traz a questão do colorismo, assim, é para dizer que por que é difícil, né? Se perceber negro? Porque num país onde o embranquecimento ele aconteceu, o colorismo ele fala de tonalidades, né? Então, quanto mais clara é a cor da sua pele, menos racismo você vai sofrer. Então, essa pessoa está nesse local, com essa cor da pele mais clara, nesse processo de embranquecimento, não se reconhecendo negro, porque essa pessoa não percebe que sofre racismo, né? E não percebe, às vezes, o racismo mais violento, né? É o que é o pior, o justamente, velado porque o é o racismo mais estrutural violento. ele está em todos nós, assim, em todas as pessoas. A gente precisa compreender e, na verdade, falar sobre o racismo estrutural. Mas a pessoa também ela não se reconhece nisso, né? Porque ela não vai ser xingada na escola, ela não vai ser zoada pela cor da pele que ela tem, né? Ela vai sofrer outras coisas. Então, quando ela toma consciência do lugar que ela tem socialmente, aí ela se percebe negra. Então, é muito difícil esse processo mesmo, né? De se perceber negra num país miscigenado como o nosso. Agora, com tantas histórias que vocês colocaram, né, com tantos negros no Brasil, nós sabemos que há preconceito. Em que nível que a gente pode definir esse preconceito hoje no nosso país? Bom, como ela colocou, que é um preconceito estrutural e estruturante da nossa sociedade, né? E aí ele vem nessas nuances, desde formas mais violentas, mais agressivas nas abordagens policiais, né? A gente tem estatísticas que mostram que o povo negro é quem mais é assassinado pela polícia, é quem
está menos presente nas universidades, ganha menores salários, entre outras questões aí, né? Então são violências desde muito grandes a violências mais sutis, que as pessoas de peles mais claras, que ocupam algumas posições de privilégio, também vão estar submetidas, né? Ser seguido por um segurança numa loja, as mulheres, né? Eu acho que vocês podem falar da questão da afetividade, né? Eu tenho um projeto que acontece nas escolas municipais de Belo Horizonte, e aí tem um módulo que fala sobre colorismo. E aí, assim, o que eu coloco lá? Eu coloco assim, a mulher negra com pele retinta, mulher negra com pele menos retinta, homem branco, homem negro e mulher branca, por exemplo. E aí eu peço para as adolescentes, que é um projeto para as meninas, adolescentes, para falarem o que vem à mente delas quando eu falo, por exemplo, mulher negra. E elas vão falando, né? Empregada doméstica, batalhadora, guerreira. Aí o homem branco, famosinho, riquinho, ator, advogado, médico, homem negro, pedreiro. O que acontece? Isso é o racismo estrutural, onde o nosso lugar, ele é sempre um lugar preterido, ele é sempre um lugar, eu não estou dizendo que ser empregado doméstico é ruim, mas quando destina você esse local, isso vai fazer, se o seu imaginário ele está dessa forma, ele vai fazer com que você se comporte com essa pessoa também dessa forma. Então essa pessoa pode estar transitando em algum lugar e você vai falar com essa pessoa segundo o seu imaginário, que aquela pessoa não é uma empresária, aquela negra não é uma empresária, ela não é dona de si, protagonista, ela é o quê? Guerreira, ela é batalhadora. E como que esse estereótipo, por exemplo, de guerreira e batalhadora para as mulheres negras, ele também contribui para as violências. Sim. Então, por exemplo, a violência obstétrica acontece predominantemente com as mulheres negras. Por esse estereótipo, né? Porque ela é guerreira, ela é batalhadora, ela é forte, ela aguenta. Então, né, não vou aplicar anestesia nessa mulher, por exemplo. Enquanto para as mulheres brancas, que são frágeis, delicadas, elas vão receber anestesia e todo o cuidado necessário, por exemplo, no parto, assim. Então, o racismo estrutural, quando a gente fala sobre ele, é dizer que todas as pessoas que vivem nessa sociedade, elas estão dentro desse racismo estrutural. Ela pode não ser racista, mas ela está dentro desse sistema que vai fazer com que ela seja em algum momento. Ela está dentro de um sistema que faz com que ela se privilegie, né? Em determinados momentos. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. É um assunto que precisa de muitas discussões ainda, né, gente? Olha só, e a gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco, viu? Então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí.